E aí galera, beleza? Aqui é o Guilherme e esse é mais um vídeo do canal Hydra Unlock, canal especializado em manutenção e desbloqueio de softwares para celulares. Eu tô criando esse segundo vídeo para o canal porque o primeiro vídeo ele tá pegando aí, em média 500 visualizações com 30 comentários. Muitas pessoas entraram em contato comigo querendo desbloquear o seu Motorola, querendo retirar o do bloqueio MDM. E devido a isso, eu achei interessante adicionar mais vídeos com conteúdos variados. E o vídeo de hoje é um vídeo mais didático, um vídeo mais explicativo sobre um assunto que tem causado muitas dúvidas nas pessoas, que é desbloqueio de iPhone. Tem muita gente procurando desbloqueio para o seu aparelho, procurando desbloqueio para o seu iPhone XR, para o seu iPhone 11, para o seu iPhone 12, para o seu iPhone 13, para o seu iPhone 15 Pro Max. E, infelizmente, muitas pessoas também estão tomando o golpe. Então eu decidi fazer um vídeo mais didático, fazer um vídeo mais explicativo, explicar a atual situação em que se encontra os desbloqueios para os iPhones, né, tanto dos modelos do 5S até o X, como dos modelos do XR até o 16 Pro Max e os iPads, né? Nesse vídeo eu vou tentar explicar de forma detalhada o que ainda está funcionando, os desbloqueios que estão funcionando, os desbloqueios que estão off, que estão em manutenção, que não são possíveis você fazer no momento. E tudo isso com o objetivo, né, de ajudar você que está precisando desbloquear o seu aparelho. Então eu estou criando esse vídeo com o intuito de ajudar você a não cair em um golpe, não tomar prejuízo, né? E sim fazer o desbloqueio na fonte certa, com o método certo, tá? Então eu criei um slide explicativo, vou passar para a tela do computador e aí vocês vão acompanhar comigo. Vamos lá? Bom, galera, estou aqui na tela do meu notebook, tá? E antes de mais nada, antes de passar as informações sobre os desbloqueios, eu decidi explicar para vocês a diferença entre bypass e definitivo. Muitas pessoas elas confundem o desbloqueio em bypass e o desbloqueio definitivo. Então eu decidi, de forma resumida, de forma direta, explicar para vocês a diferença entre os dois desbloqueios. Então vamos lá. Desbloqueio bypass. Tá? O desbloqueio bypass quando um iPhone está bloqueado com uma conta Apple, né, ID e senha, bloqueio de ativação. E aí um bypass ele pode ser tentado para desbloquear o dispositivo. Agora prestem atenção, eu até frisei essa palavra para que vocês consigam entender. Contornando a necessidade de inserir a senha do iCloud. Tá? Então vamos supor que o aparelho, você tem um aparelho, um iPhone 7, por exemplo, ele está na senha de bolinha, ele está inativo, indisponível ou até mesmo formatado no bloqueio de ativação. O bypass ele vai contornar esse bloqueio para que você consiga utilizar o aparelho, para que ele fique utilizável para você. E o desbloqueio definitivo, como o próprio nome diz, é definitivo. O desbloqueio definitivo no iPhone se refere ao processo de desbloquear permanentemente, ou seja, para sempre, o dispositivo de alguma restrição, como o bloqueio de iCloud ou o bloqueio de ativação. E aí, para que fique mais didático ainda, eu coloquei aqui duas imagens que mostram muito bem a diferença entre o bypass e o definitivo, tá? Então vamos supor que você está numa rodovia com o seu carro e aí você traçou um destino até um lugar. Vamos supor que você está viajando para outra cidade e aí você traçou um destino. Você vai pegar aquela estrada e vai em linha reta até chegar na cidade. Mas aí ocorreu um acidente ou um deslizamento de terra, por exemplo, e uma grande pedra ela ficou no meio da estrada, né? O que você poderia fazer? Você poderia voltar ou você poderia pegar um atalho ou um caminho alternativo para que você continue andando na estrada. É exatamente o que essa imagem mostra. O carro ele pegou um caminho alternativo, um atalho, uma estrada alternativa, para que ele consiga prosseguir com o seu caminho. O bypass é a mesma coisa, né? Quando a pessoa realiza o bypass, o iCloud ele continua ali vinculado. Ele está ali, ele apenas fica escondido. E aí a gente contorna esse iCloud. A gente consegue burlar
esse iCloud para que ele não seja requisitado na hora de desbloquear o aparelho. Tá? E o definitivo? Então vamos para a mesma situação. Você está viajando, ocorre um deslizamento de terra ou um acidente, qualquer coisa que impeça você de continuar na pista, né? Vamos colocar aqui que o iCloud ele seja, o bloqueio de iCloud ele seja essa pedra. Só que ao invés de você pegar um caminho alternativo, você para seu carro e espera alguém responsável retirar aquela pedra. E aí você prossegue o seu caminho. Então é a mesma coisa. No exemplo aqui, o carro ele esperou alguém retirar a pedra para que ele consiga seguir o seu caminho normalmente. Então em nenhum momento ele pegou um atalho ou um desvio na estrada. E sim, somente aguardou que aquela pedra fosse retirada. Conseguiram entender? Bom, se vocês conseguiram entender, vamos para a próxima parte do vídeo. Desbloqueio de iPhones. iPhones 5S ao X. O desbloqueio está ativo? Sim, pessoal, o desbloqueio está ativo. E aí vamos explicar algumas diferenças e algumas particularidades desse desbloqueio. Tá? Como eu mencionei, desbloqueio para 5S ao X é um bypass. Tá? Então, quais são os tipos de bypass que existem para aparelhos do 5S ao X? Tá? Existe o desbloqueio para o passcode, que é a senha de bolinha, para o aparelho que está inativo e indisponível. Tá? Então, esse bypass ele vai possibilitar com que você utilize seu aparelho, o seu iPhone do 5S ao X com sinal de chip. Tá? Então, ao mandar mensagem para a gente solicitando o desbloqueio, se você já sabe que seu aparelho está na senha de bolinha, está inativo ou está indisponível, saiba que o serviço ele vai ser realizado com sinal de chip, independentemente do valor que eu vou passar para você. Tá? Agora, vamos supor que o seu aparelho esteja formatado e ele esteja nessa tela, o famoso bloqueio de ativação. Ou agora o pessoal chama bloqueio de proprietário, né? Agora ele está trocando esse nome. Bloqueio de ativação era para uns modelos mais antigos, né? Então caiu nessa tela, você formatou o aparelho, você comprou de segunda mão, decidiu formatar, atualizar e ele acabou caindo nessa tela. Tá? O desbloqueio ele vai ocorrer com e sem sinal. E isso será uma escolha do cliente, uma escolha sua. Você vai decidir, de acordo com o que o seu bolso permite, se o desbloqueio ele vai ser com ou sem sinal. Lembrando que desbloqueio com sinal ele é um pouco mais caro, desbloqueio sem sinal ele é mais barato e mais acessível. Mas, novamente reforço, é você que decide de acordo com o que o seu bolso permite. Tá? E aí tem uma outra situação que pode ocorrer, que é essa mensagem, quando o aparelho ele já está formatado, mas você não consegue ativá-lo. Às vezes o aparelho está até sem iCloud, mas na hora de prosseguir a ativação, ele não ativa. Aparece essa mensagem: não foi possível ativar. Nesse caso, existe desbloqueio? Sim, existe. Novamente, reforço que é para modelos do 5S ao X. Neste caso, o desbloqueio ele é sem sinal. Por que ele é sem sinal? Porque esse problema ele ocorre ou porque o iPhone ele não consegue se comunicar com o servidor da Apple, ou é um problema físico, é um problema de hardware, o famoso erro de baseband, que é uma peça do aparelho, é um setor da placa que fica responsável por realizar uma comunicação com o servidor da Apple. Nesse caso, nós só conseguimos fazer desbloqueio sem sinal. E o valor deste é o mesmo valor do desbloqueio de tela Hello sem sinal. Tá? Pode acontecer também, e aí eu aviso vocês para quando entrarem em contato conosco para realizar o serviço, de o aparelho que está com senha, ou inativo, ou indisponível, ele esteja com um problema de baseband, ele esteja com esse problema. Mas como ele está na senha de bolinha, está inativo e está indisponível, a gente não consegue identificar. Quando que a gente vai conseguir identificar? Quando a gente formatar o aparelho para fazer a ativação dele. Aí vai aparecer essa tela. Nesses casos, o valor cobrado e o serviço vai ser realizado como um desbloqueio sem sinal. Tá?
como que tem um aparelho, eu sou de outra cidade, quero realizar um serviço remoto, como que eu faço? Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado o meu Telegram e o WhatsApp, para que vocês consigam consultar a tabela de preços para esses aparelhos, tá bom? Os preços eles variam de acordo com o modelo, então vocês mandem aí o modelo que vocês possuem, em qual tela está, e aí a gente vai passar uma tabela atualizada para vocês. Bom, vamos prosseguir. Desbloqueio de iPhones do XR ao 15 Pro Max. Eu coloquei aqui 15 Pro Max porque o 16 ele é lançamento, ele é recente, né? Mas do XR ao 16 Pro Max. O desbloqueio está ativo? Gente, não está ativo. Tomem muito cuidado com o golpe. Tem muito golpista dizendo que faz o desbloqueio, que cobra 100, 150 reais no desbloqueio de um iPhone 13. Isso não existe. Isso não paga nem um terço do que a gente realmente paga para o servidor. Tá? Então não acreditem, está desabilitado, está off, está em manutenção desde o ano passado. Estou gravando esse vídeo em 2025, tá? Desde o ano passado. Tá? Porém, quando o desbloqueio ficar ativo, aí você vai se deparar com o iPhone nessas duas situações. O iPhone que está na senha de bolinha, inativo e indisponível, tá? Do XR ao 15 Pro Max. E aí o desbloqueio ele vai ser feito com ou sem sinal. Você que vai escolher de acordo com o que o seu bolso permitir. Tá? Então, claro que o desbloqueio sem sinal de um XR, por exemplo, ele não vai ser o mesmo valor de um desbloqueio sem sinal de um iPhone 7, por exemplo. Com certeza ele vai ser mais caro, por se tratar de um iPhone mais recente. E desbloqueio de tela Hello ou bloqueio do proprietário. É a mesma coisa, desbloqueio com e sem sinal. Tá? Os valores eles também vão variar de acordo com o modelo que você possui. Porém, não está ativo. Guilherme, tem um iPhone XR que está parado em casa. Eu quero desbloquear, quero aguardar o desbloqueio sair. Como que eu faço? Eu vou deixar também aqui um link para um grupo de espera, tá? Tanto no Telegram como no WhatsApp, para vocês realizarem esse desbloqueio quando ele estiver ativo. Então, assim que estiver ativo, eu vou mandando no grupo as atualizações. Assim que estiver ativo, a gente vai criar uma lista de atendimento e aí a gente vai realizando esses desbloqueios. Guilherme, assim que sair, o desbloqueio ele é no mesmo dia? Ele é na mesma hora? Não. Para os aparelhos do XR ao 15 Pro Max, é um prazo de 7 dias úteis, tá? Para que esse desbloqueio ele seja realizado. No caso dos aparelhos de 5S ao X, o desbloqueio é feito no mesmo instante, no mesmo momento, tá? Então a facilidade é muito maior. Não precisa aguardar esse período. Bom, vamos prosseguir aqui para finalizar algumas dúvidas frequentes. Né? Guilherme, sou de outra cidade, de outro estado, eu posso realizar o desbloqueio do iPhone? Sim, você pode realizar o desbloqueio do iPhone. Porém, algumas coisas precisam estar ok. Por exemplo, ter um cabo de boa qualidade do seu iPhone, ter um computador com acesso à internet, tá? uma conexão estável de internet, e que o aparelho ele não esteja com nenhum problema físico, né? Problema no botão home, problema no volume menos, volume mais, algum problema que impeça, problema na bateria, que faça o aparelho desligar. Então, se você não tem um aparelho que não está desse jeito, o desbloqueio ele é possível, mesmo que você seja de outra cidade ou estado. Guilherme, o desbloqueio ele é definitivo? Como eu mencionei, você vai decidir se o bypass ele compensa para você ou não. O desbloqueio definitivo ele é muito caro, muito caro. E aí alguns usuários eles optam por realizar um bypass porque para eles não existe diferença, tá? Não existe diferença para eles em utilizar um bypass e fazer um definitivo, tá? As funcionalidades elas vão ser praticamente as mesmas. Claro, vai depender se a pessoa vai querer um desbloqueio com sinal ou sem sinal. Guilherme, o pagamento é antecipado ou após? Gente, o pagamento é durante o procedimento. Para os aparelhos do 5S ao X, o pagamento é durante o procedimento. Tá? Vou me conectar no seu computador,
E assim que eu estiver realizando o pagamento, o processo de desbloqueio, a gente solicita o pagamento. Tá? Para os modelos do XR ao 15 Pro Max, o pagamento é antecipado. Tá?